Boa noite. Veja no Brasil TV. Uma cidade inteira sem água. Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, suspende o abastecimento depois que um caminhão de diesel caiu no rio que abastece o município. O Amazonas em emergência por causa da seca e dos incêndios. O estado tem o mês com o maior número de focos de incêndio da história. O tempo seco atinge várias cidades de Minas. Em Belo Horizonte, já são 131 dias sem chuva e essa secura traz impactos na saúde. E ainda, uma visita inesperada. Ambientalistas tentam capturar um jacaré-orla de Lagos de Aracaju. Quinta-feira, dia 29 de agosto, agora no Brasil TV. Uma cidade inteira no Triângulo Mineiro teve o abastecimento de água interrompido hoje depois que um caminhão carregado com 62 mil litros de diesel caiu no leito do rio que abastece o município. Estrela do Sul tem cerca de 8 mil habitantes e as aulas foram suspensas por 3 dias. Moradores de Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, estão sem água, justo num momento de alerta laranja para a baixa umidade do ar. É que o rio Bagagem, manancial que abastece o município, foi atingido pelo vazamento de 62 mil litros de óleo diesel. Tudo por conta do tombamento de uma carreta na BR-365. O veículo transportava combustível da Bahia com destino a Uberlândia, que fica a menos de 100 quilômetros do local do acidente. Na cidade, as aulas na rede pública começaram a ser suspensas. Caminhões-pipa dão apoio aos moradores que estão sofrendo a falta d'água. Na zona rural, técnicos monitoram a qualidade da água. Foram instalados filtros em vários pontos do rio para conter o óleo diesel. Técnicos também investigam a formação de bolsões de óleo diesel para que empresas responsáveis façam a sucção do material. Foi o segundo acidente do mesmo tipo na região em 2 semanas. No outro caso, o rio Araguari foi atingido com mais de 70 mil litros de biocombustível depois da batida de 2 carretas na BR-050. A gente fala agora dos incêndios pelo país. Mato Grosso tem o maior número de focos no país esse ano e também em agosto. Áreas de um dos principais pontos turísticos do estado estão em chamas. Aqui à minha direita, olha, vocês podem ver, a área está toda queimada, ela queimou há pouco. A gente está acompanhando o trabalho dos brigadistas do ICMBio e a prioridade do combate muda conforme o vento. O vento muda de direção o tempo todo e com as altas temperaturas, esse vento empurra o incêndio para outras direções. Há pouco, os brigadistas do ICMBio contornaram, olha, aqui ó, o incêndio contornou essa casa. Então, eles fizeram uma proteção para que o fogo não atingisse essa casa dessa chácara aqui na comunidade São Jerônimo. 2 focos de incêndio de grandes proporções atingem a região da Chapada dos Guimarães, destino turístico muito procurado aqui em Mato Grosso. Segundo o ICMBio, a situação se agravou nos últimos dias e as chamas se espalham por áreas de difícil acesso. O combate é feito com aviões e helicópteros e também tem esse combate direto, né? As equipes do ICMBio por terra, agora eles já foram para outra região porque o fogo seguiu adiante aqui também à minha esquerda. Então tem esse combate indireto que acaba também fazendo aceiros, impedindo que os incêndios tomem proporções ainda maiores. Hoje, então, os incêndios estão aqui nessa região e também dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. E tem um outro incêndio mais próximo da área urbana de Chapada. Ele atinge também pontos turísticos, como o Mirante do Centro Geodésico e do Morro dos Ventos. O que preocupa é que essa região tem bairros, condomínios, casas, chácaras. E por lá, os bombeiros fazem o combate às chamas com aviões. Mato Grosso é o estado com o maior número de incêndios florestais do país neste mês. São 11.922 focos do início do mês até ontem. 5.457 deles no bioma Amazônia. Outros 5.000 no Cerrado e também mais de 1.400 no Pantanal. Para a gente ter uma noção do tamanho dos danos ao meio ambiente, esse número total de 11.922 focos neste mês, ele é 380% maior do que no mesmo período do ano passado. Peço até perdão aqui pela dificuldade, porque a fumaça está grande e tem muita fumaça aqui na região, até dificulta a gente falar. Os olhos ardem, muita fumaça também para respirar. A gente segue acompanhando o trabalho dos brigadistas do ICMBio. No Maranhão, o Corpo de Bombeiros registrou nos primeiros 6 meses do ano quase 500 incêndios em áreas rurais e florestas.
Uma das cidades mais afetadas é Balsas, que ainda enfrenta o aumento das queimadas nos últimos dias. Por lá, a preocupação é com as áreas agrícolas. O sul do Maranhão é a região mais atingida pelas queimadas nesse período do ano por causa da baixa umidade que deixa a vegetação mais seca. Em todo o Maranhão, já são mais de 6.900 focos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No sul do estado, a preocupação maior é com as áreas agrícolas. A palhada, que protege o solo, fica mais vulnerável às queimadas. A palhada acumula matéria orgânica que se incorpora ao solo e faz aumentar a produtividade nas lavouras safra após safra. O problema é que se essa área pegar fogo, o agricultor pode levar até 4 anos para se recuperar do prejuízo. Para evitar as queimadas, a maioria das fazendas reforçou os cuidados. Além de manter brigadas de incêndio de prontidão, as fazendas constroem aceiros em volta das áreas destinadas à agricultura. O Corpo de Bombeiros também monitora as áreas agrícolas. Esse segundo semestre de cada ano, geralmente é muito seco. E todo ano nós temos essa forte concentração de incêndios. Então, o Corpo de Bombeiros sempre faz essa prevenção. É um período bem trabalhoso para nós, mas a gente sempre faz essa prevenção nas fazendas, nas plantações, para tentar minimizar ao máximo a quantidade de incêndios nessa região. Na região, as lavouras de palhada precisam ficar livres do fogo até o plantio da próxima safra. A Associação dos Produtores de Soja e Milho alerta que, nesse período, é preciso reforçar a prevenção, aumentar a fiscalização dos órgãos ambientais e da polícia para combater os incêndios criminosos. Além de todo agricultor ter um combate a incêndio, além de ter autopropelitos, além de ter um caminhão, além de ter tratores, que combate esse incêndio, a gente tem um grupo de informação. Mas melhor ainda, a gente acompanha direto, pelo site hoje, que é praticamente acompanha todo dia, monitora ali via satélite aonde estão os focos maiores e os focos menores. Creio que as autoridades têm que providenciar uma maneira de punição. A Defesa Civil de São Paulo emitiu hoje um alerta para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, as temperaturas voltam a subir e a umidade relativa do ar vai cair entre amanhã e domingo, o que agrava a propagação do fogo. As regiões mais críticas são as das cidades de Jaú, Bauru, Araçatuba e Andradina. Para evitar os incêndios, a Defesa Civil lembra de medidas básicas, como não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não queimar o lixo, nem jogar bituca de cigarro ou soltar balão. O governo do Amazonas anunciou novas medidas para combater a crise de queimadas e estiagem no estado e decretou situação de emergência. Foram assinados decretos que ampliam a situação de emergência para todo o estado, com novas ações de combate às queimadas e saúde pública. Um dos decretos inclui a proibição do uso de fogo e uma fiscalização mais rigorosa. Até o momento, foram realizadas 168 prisões e aplicadas multas totalizando cerca de 91 milhões de reais. Desde o dia 30 de abril, o Amazonas registrou 12.329 focos de calor, reflexo da seca extrema que também afeta o abastecimento e a logística. O governo decretou situação de emergência em saúde pública. Temos já identificado um aumento em algumas comunidades, em alguns municípios, de doenças diarreicas em razão do consumo de água não própria para beber. Também tem a questão da hidratação, enfim, e tem outras doenças que são muito próprias desse período. 700 toneladas de insumos já foram enviadas para as mais de 77 mil famílias atingidas pela estiagem. O desafio agora é garantir estoque de água potável e alimentos. Nós pretendemos fazer o envio, continuar o planejamento que nós fizemos desde o começo do ano, que é o envio de ajuda humanitária, caixa de 500 litros para a população poder armazenar água potável, para poder ultrapassar esses momentos de dificuldade. Instalação dos purificadores do projeto Água Boa, que é uma solução permanente, barata e que o caboclo consegue participar
nesse processo de filtração e purificação da água e a instalação das estações móveis de tratamento de água. O governo do Amazonas também anunciou ampliação no número de brigadistas, com reforço de mais 85 homens, que vão somar cerca de 700 profissionais que atuam principalmente no sul do Amazonas. Apesar do reforço, a quantidade não é suficiente para combater os focos de incêndio. Não é suficiente essa intervenção do governo federal, não só com o apoio de pessoal, como de equipamentos. Então, a gente precisa de viatura, precisa de avião para combater incêndios florestais. O avião é muito importante. No passado, nós tivemos aviões, tivemos helicópteros, tudo apoiando no combate a incêndio. Então, esses aviões e helicópteros para levar nossa tropa, porque o combate a incêndio não chega lá fácil. Às vezes tem que pegar uma lancha, uma embarcação para atravessar o rio para chegar até o incêndio. E ano passado nós fomos até de helicóptero para o local do incêndio. Então, essa do governo federal ela é imprescindível para o sucesso da operação. Com as novas medidas, o Estado espera uma ação similar do governo federal para mitigar os efeitos da estiagem e queimadas que afetam a saúde e o meio ambiente. A gente entende que a capacidade que o governo federal tem para atuar de maneira simultânea num evento climático dessas proporções também é limitado, mas é necessário que, por causa dessas limitações, tanto do governo federal quanto do estadual, na proporção desses eventos, o planejamento seja cada vez mais integrado. Então é importante que se supere essas questões relacionadas a pedir ou não ajuda, porque desde abril nós informamos a situação para que de maneira prática e operacional a gente consiga integrar as agendas em campo. Em Belo Horizonte já são 131 dias sem chuva e essa secura, claro, já provoca impactos na saúde. A temperatura até caiu um pouco, mas chuva que é bom mesmo, nem sinal. A gente não consegue dormir direito, o tempo fica abafado, é muito ruim. Já são 131 dias seguidos sem cair uma gota em Belo Horizonte. É o segundo maior período de estiagem em 33 anos, de acordo com o INMET. E essa secura toda castiga a gente. Nariz seco, garganta seca, o nariz sangrando. De janeiro a agosto deste ano, mais de 498 mil pessoas procuraram os centros de saúde de Belo Horizonte com alguma doença respiratória. Só neste mês, até o momento, foram mais de 47 mil. Renata passa um aperto com os 4 filhos, os trigêmeos de 6 anos e um de 7. Haja hidratação. O de 7 tem asma. Vira e mexe, ele tem crises de tosse. Essa aqui mesmo está com muita secreção. A gente sempre faz o acompanhamento com o pneumologista e pediatra. E o tratamento muitas vezes é feito com hidratação nasal, antialérgico, além de beber muita água, que é essencial, né? Preciso que a gente estimule, a criança não quer parar de brincar para hidratar, e o idoso não tem aquela percepção tão grande, porque muitas vezes ele fica mais quieto. Então tem que lembrar de hidratar. Para quem vive em situação de rua, sem abrigo, o tempo todo ao ar livre, o risco de desidratação é grande. Em Belo Horizonte, a prefeitura reforçou a distribuição de água. Não, é coisa melhor do mundo. Nossa senhora, você tá doido. Nesse calor, é coisa linda. No Acre, a situação das doenças respiratórias também preocupa. A Secretaria Estadual de Saúde fez um alerta para os cuidados nesse período. Maria observa o fogo que colocaram atrás da casa dela. Em alguns momentos, ela some no meio da fumaça. Nossa, a área tá cheia daqueles farelinhos pretos, né? A gente não se sente muito bem, não. O fogo chega perto da pequena plantação que ela tem. Esse é um dos problemas que a queimada traz. Outro é com a saúde da família. A neta dela sofre com sinusite. Aí a gente se tranca dentro de casa, fica lá para trás e é assim. Eu me sinto bem sufocada por causa que é queimada, né? Aí o cheiro já não fica bom, o calor, fico trancada no quarto e ligo o ventilador e fico lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a exposição à poluição causa 7 milhões de mortes prematuras todos os anos no mundo e reduz a expectativa de vida da população. Os sintomas da inalação da fumaça podem ser grandes, como garganta e nariz seco, olhos ardendo, e para quem tem comorbidades, os sintomas podem ser bem maiores.
O boletim epidemiológico das síndromes respiratórias, divulgado pela CESACRE, mostrou que de janeiro a julho deste ano foram registrados mais de 19 mil casos de síndrome gripal. E os casos aumentam nesse período de seca que o estado acreano enfrenta. Atualmente, a questão de não andar, evitar o contato direto com a fumaça. Para isso, a gente orienta sempre o uso de máscaras, né? Se tiver que sair, use máscaras. E ao menor sinal de alerta, procurar a unidade de saúde mais próxima. Os mais afetados pela poluição causada pelas queimadas na Amazônia são idosos e as crianças, como o pequeno Lucas. Mesmo com a mãe limpando o nariz, continua escorrendo. Tá complicado, né? Porque é em todo canto, né? E nem o remédio da avença, né? É xarope, é nebulização e nada tá dando avença. É só mesmo parar de tocar em fogo, né? O pessoal ter consciência e parar, né? Porque não atinge só ele, né? Atinge todos nós. Atinge todo mundo. E começou hoje o júri popular do acusado de cometer o ataque a uma creche em Blumenau. O crime foi em abril do ano passado. O Felipe Salles acompanha. Olá, uma boa quinta-feira para você. O julgamento acontece sob um forte esquema de segurança. O policiamento está bastante reforçado no entorno do Fórum da cidade de Blumenau. E até a rua que dá acesso ao fórum está interditada. A sessão acontece a portas fechadas. Só familiares e imprensa estão autorizados a acompanhar tudo do lado de dentro. O réu chegou dentro de uma viatura da Polícia Penal e entrou pela porta dos fundos do prédio. Ele foi levado para uma sala reservada, de onde só foi tirado no momento em que foi prestar depoimento. Os familiares e amigos das vítimas se encontraram aqui na porta do fórum, se abraçaram e fizeram uma roda de oração antes do julgamento começar. 11 testemunhas foram convocadas para esse julgamento, mas nem todas foram acionadas no momento da fala. Durante a tarde, aconteceram as fases de debates e o julgamento não tem prazo para ser encerrado. O Ministério Público tenta a condenação do réu por 4 homicídios e 5 tentativas de homicídio, todos quadruplamente qualificados. Felipe Salles para o Brasil TV. A Polícia Civil de Pernambuco fez uma operação para investigar o desvio de produtos hospitalares durante a pandemia da Covid-19 no estado. O Danilo César acompanhou a operação e traz outros detalhes. Oi, gente, muito boa noite a todos. A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou hoje a segunda fase da Operação Escamotagem. De acordo com as investigações que começaram em abril de 2022, houve um desvio de mais de 500 mil pares de luvas hospitalares. Isso aconteceu em 2021. A Secretaria de Saúde aqui do Estado comprava as luvas de forma lícita, de forma correta, mas um servidor público, isso identificado pelas investigações, ele fraudava ali a solicitação dessas luvas em unidades hospitalares aqui do Estado. Então, nessa fraude, ele desviava esses pares de luvas. E, de acordo com as investigações, esse servidor ele foi afastado e outras 19 pessoas também estão sendo investigadas. Hoje foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário dos envolvidos e também o sequestro de bens e dinheiro ali das contas bancárias. De acordo com o delegado responsável pela essa investigação, houve aí um desvio de pelo menos R$500 mil dos cofres públicos. E, de acordo também com o delegado, esse grupo aí teria faturado mais de R$360 mil com esse desvio. As investigações elas devem continuar e ainda não se sabe se haverá uma terceira fase. Ninguém até o momento foi preso. Danilo César, do Recife, para o Brasil TV. A polícia da Bahia investiga o paradeiro de 2 turistas paulistas que desapareceram no fim de semana em Eunápolis, no interior do estado. Olá, os turistas paulistas Vitor Benites e Lucas Ferreira Souza, de 22 anos, chegaram aqui na Bahia na tarde da última quinta-feira. Ficaram na sexta e no sábado aqui na cidade de Eunápolis, que fica a 62 quilômetros de Porto Seguro. Aqui frequentaram alguns bares, inclusive uma festa de paredão, onde foram vistos na madrugada do sábado para o domingo pela última vez. A polícia acredita que eles tenham sido sequestrados. Na tarde da quarta-feira, foi localizado pela polícia o carro que foi locado pela dupla aqui na cidade de Eunápolis. O veículo estava completamente incendiado. Até o momento,
nenhuma notícia do paradeiro dos dois. A polícia continua investigando. Hoje pela manhã, na quinta-feira, deflagrou uma operação. Durante essa operação, a polícia localizou 2 pessoas que poderiam estar envolvidas nesse desaparecimento. Durante o confronto, uma dessas pessoas foi presa e está aqui na carceragem da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. A outra trocou tiros com a polícia, foi baleada e morreu. De Eunápolis, Thaisa Moura para o Brasil TV. A seguir, a Semana Paulista de Dança e a Mostra Internacional de Dança em São Paulo se uniram e trazem espetáculos de graça. Daqui a pouquinho, já já. Brasil TV de volta com os dados do IBGE, da nova projeção da população brasileira divulgados hoje. O Brasil tem 212.583.750 habitantes. A estimativa vai até 1º de julho desse ano e mostra um crescimento de quase 5% em relação a julho de 2022. São Paulo continua na liderança, como o estado mais populoso. São quase 46 milhões de pessoas. Minas Gerais é o segundo, com 21 milhões, e o Rio de Janeiro, o terceiro, com 17 milhões. Já Acre, Amapá e Roraima têm o menor número de habitantes. Essas projeções são extremamente importantes, são usadas no desenvolvimento de políticas públicas e para o cálculo dos fundos de participação, que concentram os recursos que o governo federal manda para os estados e para os municípios. Agora, olha essa história, hein? Um jacaré foi capturado na orla de Lagos de Aracaju. Essa área é conhecida como Lagos da Orla de Aracaju. São lagos artificiais proibidos para banho, com entorno bastante frequentado por sergipanos e turistas. Famílias inteiras vêm passear por aqui, andar de bicicleta, todo tipo de lazer. Um dos lagos está cercado por causa da presença do jacaré. O animal, com aproximadamente 1 metro, está aqui desde ontem à tarde. Hoje, uma equipe do órgão ambiental do estado, responsável pelo recolhimento de animais silvestres, montou uma armadilha com isca para capturar o jacaré. É provável que ele tenha chegado ao lago por tubulações. Enquanto o jacaré não é capturado, a orientação é que as pessoas não se aproximem do lago. Rafael Carvalho, de Aracaju, para o Brasil TV. São Paulo é a cidade da dança até domingo. 2 festivais se uniram pela primeira vez para mostrar a dança em diferentes passos, linguagens e ritmos. Um está bem pertinho do outro, na Avenida Paulista. É para ver e também para aprender nas rodas de conversa. Os espetáculos são de graça. O Felipe Gonçalves conta mais pra gente. 4 casais, cada um representando uma década de sucessos do rei Roberto Carlos. Figurinos e iluminação na cor favorita do rei. E, claro, as músicas que estão na memória de muita gente. O espetáculo As Canções que Você Dançou Pra Mim abriu a Semana Paulista de Dança no MASP. É um espetáculo que é uma ode ao amor, né? Então, não só o amor da mulher para o homem, do homem para a mulher, mas também o amor de amigo, o amor de mãe e filho. Então, a gente tem essas cenas que os bailarinos vão até o público, interagem, dançam com o público. Na verdade, a gente traduz em movimento o que a letra do Roberto sugere, né, nas canções e na melodia. A 6ª edição do evento tem representantes de vários cantos do Brasil. Eu tenho companhia de Natal, do Rio Grande do Sul. Então, a dança te dá a liberdade de você poder se mover, não só fisicamente, mas dentro do seu território. A Semana Paulista de Dança, aqui no MASP, ocorre esse ano ao mesmo tempo que a Mostra Internacional de Dança aqui em São Paulo. Esses 2 festivais fizeram uma parceria e se organizaram para que o público não perca nada. Então, assim que acabar uma atração aqui no MASP, dá tempo de ir caminhando. 1,5 km depois, aqui no Itaú Cultural, vai ter outra apresentação de graça prestes a começar. Que a gente organizou todos os festivais para poder acontecer simultaneamente e não se baterem, não tem nenhum tipo de problema de horário, de nada. Então, se unir é muito importante, ainda mais no momento que a gente vive agora. A gente tem que dar a mão e andar junto.
Essa é a primeira edição da Mostra Internacional de Dança. Artistas do Brasil e do mundo vão ter a oportunidade de mostrar para São Paulo as diferentes formas da arte que mexe com o corpo. A Mostra Internacional de Dança de São Paulo nasce com o desejo de ampliar o circuito da dança, para quem quer ver e para quem quer dançar. Somos mais de 140 artistas reunidos para dar vida a essa mostra e, junto com o público que chega e faz a mostra acontecer de verdade, nós faremos um belo encontro de dança, de arte e de vida. Uma das atrações é o coreógrafo argentino Ivan Aidar. Sozinho, com muita projeção de imagens, ele se multiplica no palco. Se os dois festivais se uniram, ele, coincidentemente, traz a ideia de não estar sozinho. E a peça é sobre os relacionamentos, sobre estar sozinho, estar junto, encontrar-se. Eu penso muito também nos relacionamentos no mundo digital, como a gente cria um conceito com pessoas que não conhece. A peça tenta aproximar um pouco essas ideias. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.